Olá, meus irmãos, graça e paz por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E no vídeo que nós fizemos ontem, sobre as moções que o Senhor nos dava no grupo de oração e sobre a pregação do irmão, de que nós somos colaboradores, que a palavra, a Sagrada Escritura nos traz que nós somos colaboradores do Senhor, lá na carta de São Paulo aos Coríntios. E isso foi no grupo de oração ontem, esse grupo que o núcleo rezou há um bom tempo atrás já, há dias atrás já. E na liturgia de hoje, no dia 25, o Senhor nos traz exatamente a palavra de Deus, ele insiste, ele vai confirmando aquilo que ele nos fala, É uma continuidade. E é fantástico, quando eu li a liturgia de hoje, eu dizia, Senhor, o Senhor ainda quer bater na tecla. Tem corações que ainda não acreditam, mas o Senhor quer falar. A primeira leitura de hoje, ela é tirada do livro do Provérbios, que diz que a palavra de Deus, ela é comprovada. E que ela deve ser exatamente, a gente não deve acrescentar nada à palavra de Deus, para que a gente não seja repreendido e também não passe por mentiroso. Que a gente diga exatamente aquilo que está na palavra, sem tirar e sem acrescentar nada. E que um pedido que o autor faz é justamente que ele não renegue o Senhor. Que o Senhor não peça ao Senhor riquezas, a graça de não pedir riquezas, mas o pão necessário, o suficiente para cada dia. E que quando o Senhor der, que depois de ter recebido, que ele não despreze o Senhor, dizendo quem é o Senhor como se não o conhecesse e não soubesse que a graça da providência diária, ela vem do Senhor. E que, se por acaso o Senhor não nos dá aquilo que é necessário, se por algum motivo, na verdade, não nos dá o que não é necessário, se Ele não nos dar aquilo que nós pedimos, que nós não comecemos a roubar e profanar o nome do Senhor. E no livro dos Salmos, o Salmo desse dia, da liturgia de hoje, ele traz que a palavra do Senhor é a luz para os meus passos. E aí eu vou partilhar aqui com vocês o Evangelho, dando continuidade nisso que o Senhor nos chama, sobre o chamado, sobre a missão, sobre sermos seus colaboradores. O Evangelho está lá em São Lucas, no capítulo 9, versículo de 1 até o 6. Reunindo os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhes, não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade e um testemunho contra ela, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Palavra da salvação. Meus irmãos, e veja bem que aqui o Senhor, ele nos traz, ele deu autoridade aos discípulos, a palavra, o anúncio da palavra com autoridade. Autoridade que vem do próprio Deus, autoridade que é nos enchermos do Espírito Santo, autoridade que é dada pelo próprio Jesus aos seus discípulos. E ele ordena que eles levem o Evangelho e que eles não confiem em si mesmos. Não, peraí, que eu vou precisar de um tempo aqui, Jesus, que eu vou ter que fazer umas economias para poder fazer essa viagem. Eu vou ter que fazer um planejamento porque tem alimentação, tem hospedagem. Jesus fala, não. O que vocês têm que fazer é aquilo que eu estou mandando, que é anunciar a palavra. E quando vocês chegarem numa localidade, fiquem ali até o período de estadia de vocês, e se vocês forem bem recebidos, a bênção estará sobre eles. Se a cidade não vos receber, sacudi contra ela até a poeira dos vossos pés. E aí, o Senhor, primeiro, lá no grupo de oração, ele nos fala, na carta de São Paulo aos Coríntios, que nós somos os colaboradores. Que o tempo favorável chegou, o tempo de todos os dias, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. Isso não somente com palavras, principalmente com o nosso testemunho. E aí, o irmão falava, o irmão trazia, como eu disse, que ele dizia que ele se recordava, ficava imaginando a cena, que no momento da dificuldade, o que aquele povo faz? Começa a orar, Paulo e Silas na prisão. E a palavra de Deus, quando Jesus manda eles, Jesus dá autoridade. Como é que eu e você estamos pregando a palavra de Deus? Com medo, medindo o que precisa ou não para não ofender o mundo, não ofender as suas regras? Não estou dizendo aqui que a gente tem que desrespeitar, não é sobre o desrespeito, é sobre a verdade.
E a verdade, ela não desrespeita ninguém. Ela denuncia a injustiça, mas ela não desrespeita ninguém. E aí, quando o Senhor eu fazia essa vivência, e aí tô fazendo esse vídeo hoje, dia 26, né? Mas é sobre a liturgia de ontem. E ontem eu levei comunhão, né? No lar de idosos, novamente. Agora que eu tô melhor, né? Fiquei mais de 15 dias sem levar comunhão para eles, porque eu não tava bem. E eles já têm uma saúde fragilizada, né? Então não podia ser irresponsável, né? E correr o risco de contaminar alguém. Mas aí quando eu fui levar, e aí todo mundo lá, e é sempre a mesma reação. Uma no final começou a bater palma. O outro, que tem deficiência visual, uma alegria que muitos de nós não temos. Ele via realmente o sobrenatural de Deus. O que nós que enxergamos fisicamente, muitas vezes não conseguimos ver. E a outra, você via no rosto de cada um a ansiedade, por meio do choro, da alegria de receber Jesus. Mas aí ontem teve um outro fato, né? É sempre uma novidade, um novo com eles. É fantástico ver o agir de Deus quando eu levo comunhão para eles. Mas aí teve um outro. Esse senhor, ele é de uma outra religião. E da outra vez que eu levei comunhão, ele ficou sentadinho num canto lá. E eu via que ele observava tudo profundamente. Às vezes eu olhava e ele disfarçava o olhar. Mas você via que ele estava acompanhando. E aí quando foi ontem, quando colocaram todos, né? O espaço ficou ali todo mundo juntinho. E ele falou, não, traz o irmão fulano pra cá, né? Que era o que tem deficiência visual, que aqui no sofá é mais confortável pra ele e tal. Eu vou pra cadeira. Todo preocupado, todo zeloso. E todo mundo se ajeitou e a gente começou. E quando ele levantou, eu pensei, ele vai entrar, né? Não vai ficar nesse ambiente porque não é sobre a religião dele. Mas ele ficou. Ele ficou e ele acompanhou todo momento. Mas acompanhou de verdade de viver. Existem algumas coisas, né? Sobre a mesa estava Jesus eucarístico, uma imagem de Nossa Senhora, o crucifixo, a vela. E algumas coisas ali não fazem parte, né? Na religião dele. Mas ele ficou. E aí, enquanto eu anunciava, né, uma breve partilha sobre o Evangelho, e ele ia dizendo, é verdade, é mesmo. E ao final eu sempre pego na mão de cada um, né? Fica com Deus, eu volto daqui 15 dias e tal. E aí, o senhor que sempre pede para mim rezar na igreja, falou, desde aquele dia eu coloco na intenção de vocês. E ele, muito obrigada, meu filho e tal. E por último eu cumprimentei esse senhor. E ele segurou minha mão bem forte, olhou bem nos meus olhos e disse assim, que Deus te abençoe. Que Ele guarde a sua entrada e a sua saída. E aquilo foi muito reconfortante para o meu coração. Sobre aquilo que o Evangelho trouxe, o Senhor deu autoridade aos discípulos. Sobre aquilo que o Salmo da liturgia de ontem nos traz, que é, a tua palavra é luz para os meus passos. Não importa exatamente a questão de se ele era, né, católico ou não, mas a palavra, ser seduzido pela palavra e não abrir mão de estar ali apesar de sua religião, porque é sobre a palavra, é sobre Jesus, é sobre o céu, é sobre a eternidade. Então ele permaneceu, ele acolheu. E é isso que a gente precisa fazer, tomar consciência do nosso chamado, da nossa missão e perseguirmos, independentemente das tribulações e das tempestades, sendo fiéis àquele que nos chamou. Que Deus abençoe.